Olá, nessa aula daremos continuidade ao tema de filosofia política, dessa vez falando sobre a obra de Montesquieu e a sua principal contribuição, que foi a estruturação dos três poderes. Então veremos aqui como esse pensador francês, um dos principais filósofos aí do iluminismo, que influenciou a Revolução de 1789 na França, como foi a contribuição dele para um sistema político que inclusive é adotado pelo nosso país, que é um sistema republicano com uma divisão de três poderes. Eu espero que ao final dessa aula vocês entendam aí basicamente a diferença de república, como que são os três poderes da república e a ideia de democracia. Bem, aqui eu coloquei então uma síntese do que eu acabei de dizer, né, que Montesquieu vai ser responsável pela teorização a respeito da famosa divisão dos três poderes, que vocês já conhecem, que estão presentes aí, que são o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Para ele, a concentração do poder na mão de uma única pessoa iria proporcionar o abuso do poder. Então ele vai desenvolver essa crítica à monarquia na sua obra O Espírito das Leis. Então essa obra é uma das mais famosas de Montesquieu, onde ele vai criticar a monarquia da época, principalmente a monarquia francesa, e propor um modelo republicano aonde você tivesse uma divisão de poderes. Vale ressaltar aqui que a República não foi uma criação de Montesquieu. A República já existia desde Platão. Platão vai ser o primeiro filósofo a desenvolver um modelo que nós hoje chamamos de república. O que é república? Né? Res pública, coisa pública. É um sistema de governo que surgiu, inclusive, como crítica à democracia. Nem todos, muitas vezes, quando estudam filosofia, se dão conta disso, mas apesar de surgir num contexto democrático, os primeiros filósofos são profundamente críticos da democracia. Então, Platão, Aristóteles vão criticar fortemente a democracia pelo fato de dar voz a todos e nem sempre todos serem preparados. Se você parar para pensar que o próprio Sócrates, né, que foi o mestre de Platão, vai morrer condenado pela população da época, vai ser julgado, digamos assim, pelo sistema democrático da época. Então, isso choca profundamente o Platão. Platão fica totalmente revoltado com isso. Você percebe esse fato nos escritos dele, onde ele vai criticar profundamente a democracia e propor um governo onde os melhores pudessem governar. Então, tanto é que ele faz aquela tripartição do poder que nós já vimos anteriormente. Quando vimos lá a filosofia política de Platão, ele vai dividir entre aqueles que deveriam governar, que eram os filósofos reis. Depois você vai ter esses seriam os magistrados. Depois você teria a classe dos guardas, que são aqueles que vão proteger a cidade, que são os guardiões, o exército. Você teria a classe dos trabalhadores, que são aqueles que estariam no campo, estariam produzindo. Então, Platão vai fazer essa divisão de classes, mas objetivando o quê? Que lá em cima, no poder máximo, tivesse um grupo de gente virtuosa, de gente capaz de governar o país, que não fosse qualquer um. Porque na democracia ateniense, todo mundo poderia participar de forma igual. E para Platão isso não era viável. Então, a república surge como forma de crítica à democracia. O que acontece? Montesquieu ele vai pegar esse modelo republicano de Platão e vai, digamos assim, melhorá-lo. O que ele vai fazer? Ele vai propor que a república, como poder, essa classe, né, que seriam os republicanos, tivesse uma divisão, aonde você teria alguns que elaborassem as leis, que seria o legislativo, aqueles que executassem, o executivo, e aqueles que controlariam a execução das leis, que seria o judiciário. Né, vamos dizer que podemos dizer assim que esse é o modelo que tem no Brasil, aonde você tem uma classe de republicano, né, nós temos um poder republicano que são aqueles que estão lá que nos representam. Essa representação ela é direta, ela é feita pela democracia. Então, o Brasil, na verdade, criou uma mistura das duas coisas. O Brasil criou uma república democrática, onde o povo participa para votar nos seus representantes. Então nós fizemos uma fusão, digamos assim, entre o modelo que já existia na Grécia Antiga antes de Platão e aquele desenvolvido por Platão e que foi melhorado aqui então por Montesquieu. Beleza? Então aqui estou dando um panorama geral para vocês entenderem que esse modelo político que nós temos no Brasil, na verdade, é uma combinação aí de, pelo menos, grosso modo, três momentos. Né? Um momento que já existia antes dos filósofos, que era a democracia. Um momento de uma forma de poder que surge com os primeiros filósofos, que são
Platão aí e Aristóteles, eu não digo tanto Sócrates, porque Sócrates, na verdade, não escreveu nada. O que nós podemos conhecer sobre Platão podemos conhecer sobre Sócrates, desculpa, está nos escritos de Platão. Então, temos essa fase aí e temos também a fase com Montesquieu, que é quando ele vai desenvolver uma sistematização de como que essa república deveria funcionar. Aqui podemos ver então a crítica que Montesquieu vai fazer à monarquia da época. O que ele via na monarquia? Ele via uma soberania nas mãos de uma só pessoa, que era o monarca, segundo leis positivas e o seu princípio aqui sendo a honra. Vimos anteriormente que quem defende o sistema de monárquico vai ser Nicolau Maquiavel. Ele vai defender a ideia lá na obra do Príncipe e que vai ser profundamente criticado por Montesquieu. Tá? Porque Montesquieu vai ver na monarquia um gatilho aqui para o despotismo, ou seja, uma soberania na mão de uma só pessoa, segundo a vontade deste. O seu princípio aqui que vai ser gerado vai ser a ideia do medo, ou seja, as pessoas acabam tendo medo do rei porque ele comete muitas vezes o próprio abuso de poder. E ele vai desenvolver então a ideia da república, onde você tem a soberania, está nas mãos de muitos e o seu princípio motor sendo a virtude. Aquilo que eu falei para vocês. Segundo, isso aqui é uma coisa muito platônica, a ideia de que da virtude, aqueles que são os melhores, são virtuosos, deveriam estar no poder. Então, vocês não sei se já param para pensar nisso, mas quando vocês exercem a democracia, né, o voto, você na verdade está escolhendo os mais virtuosos, aqueles que deveriam ser os mais capazes para estarem assumindo aquelas funções. Na prática, né, sabemos que isso não funciona no Brasil, né? Na maioria dos casos, mas essa seria a ideia aí, utópica, ideal de como funcionar uma fusão da democracia com a república. Aqui tem uma chargezinha muito famosa de Montesquieu, onde ele fala, ó, não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Aqui está fazendo uma crítica à monarquia. Então ele está defendendo, consequentemente, alguém que promulga as leis, seria o legislativo, executa as leis, executivo, e julga as causas, que seriam o judiciário. Então aqui, ó, inventei os 3 poderes. Aqui tem um esquema, então, para mostrar como que funciona essas ideias de Montesquieu dos 3 poderes, que é da divisão. Você tem o poder executivo, responsável pela administração do território, o poder legislativo, responsável pela elaboração das leis, e o poder judiciário, responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Foi o que eu acabei de falar, mas está sintetizado aqui para vocês terem anotado aí no caderno de vocês. Então, ó, tem uma frase também que eu gosto muito de Montesquieu, que eu coloquei aqui, que é o seguinte, ó, leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Isso aí para a gente poder meditar um pouquinho sobre a importância de você não criar excessos de leis que são desnecessários. Muitas vezes vale muito mais a pena ter uma lei concisa, ter poucas leis e elas funcionárias, do que ter muitas leis, uma lei muito bonita e na prática não funcionar. Se vocês analisarem a Constituição do Brasil, né, que é a nossa atual Constituição de 1988, você vai ver que ela é muito linda, maravilhosa, muito utópica, mas muitas coisas ali acabam não acontecendo. Então, fica aí como reflexão essa frase. Para encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui uma charge também, que é da relação de poderes no Brasil. Então temos aí o legislativo, eu elaboro as leis, o judiciário, eu aplico as leis, o executivo administra as leis, e aqui uma chargezinha mostrando um poder paralelo, né, do eu executo. Na verdade, quem acaba executando aqui seria o poder paralelo que existe no Brasil, de milícias, de corrupção e tudo mais. Tá? Isso aqui é mais para ficar com uma reflexão mesmo. Bom, mas aqui o objetivo dessa aula é que vocês entendessem a relação dos 3 poderes, entendessem como Montesquieu influencia aí no melhoramento, digamos assim, do sistema republicano, que na verdade nem foi ele que desenvolveu, ele na verdade melhorou um sistema platônico que por sua vez surgiu com uma crítica à democracia. Então fica aí com um pensamento para vocês de que o nosso sistema político aí, ele pode, né, ser sintetizado aí nesses 3 momentos. Antes dos filósofos, durante os primeiros filósofos clássicos, né, não os filósofos pré-socráticos, mas os filósofos clássicos aí, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, e com Montesquieu. Claro que eu estou aqui colocando grosso modo, você poderia adicionar aí outros pensadores que melhoraram, criticaram, falaram sobre esses modelos, mas basicamente poderíamos sintetizar aqui com esse pensamento. Beleza? Então fechamos a nossa aula aqui e até uma próxima.